Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá buscar o rating perdido dos últimos episódios e estamos aí com 2.802, depois de ter chegado ali na marca de 2.824. Tivemos umas partidas duras aí nos últimos episódios. E vamos lá, bora começar a busca. Vou lançar aqui o desafio. Eu vou colocar aqui a variação 400 pontos para baixo. E beleza, tá lançado o desafio, procurando um adversário que tenha aí pelo menos seus 2.402 de rating. Vamos ver se vai aparecer aqui alguém pela frente. E vamos lá, temos aí um oponente já, temos aí um adversário de 2.440. Vamos começar jogando aí o nosso velho e bom E4, enfrentando a defesa francesa. E eu vou jogar o lance cavalo C3, que é a variante clássica da defesa francesa. Ele jogou aí com o cavalo F6 e vamos fazer F4. Essa posição é conhecida como variante Steinitz da francesa. Tem muitas partidas nessa posição. E ele joga com bispo E7 agora. Já querendo rocar rápido, vamos fazer dama D2. E aqui eu vou jogar sólido com lance bispo E2. Tem muitas opções, né? D toma C5 é uma opção bem crítica. Na verdade, não tem tantas opções assim, não, né? Porque D toma C5 é um lance mais crítico, tem bispo E2, acho que dá para jogar um A3 também. Não, tem algumas opções, velho. Bom, e agora ele joga B6. Ele tá querendo defender o peão de C5 para jogar F6 ou F5. Essa que é a ideia dele, pois numa posição de francesa, as pretas possuem duas rupturas, o C5 e o F6. É assim que as pretas criam contra-jogo. E aqui tem um lance interessante para fazer, que é cavalo D1, pois o meu cavalo ele não está tão bem colocado assim na casa C3, e no momento que eu jogo cavalo D1, eu tenho a possibilidade agora de fazer o lance C3, fortalecendo o meu centro, fortalecendo o ponto D4 e podendo melhorar esse cavalo. Esse cavalo pode ir muitas vezes para F2 ou para E3, ele pode ficar melhor colocado assim. Bom, eu vou jogar aqui com C3, para se ele tomar em E5, F por E5, se tomar em D4, C por D4, e eu continuo tendo um controle muito forte do centro. O lance que eu esperava ao invés de F6 era jogar C tomar D4 direto, para que ele não permitisse esse C3, que eu acredito que melhora já um pouco a minha posição, pois vai ser um pouco mais difícil para ele criar contra-jogo. Ainda que a posição seja bastante normal aqui. Bom, vamos lá, eu vou rocar pequeno. Provavelmente ele vai fazer um bispo A6 para trocar o bispo mal dele. Tá tudo bem. Já era esperado isso. Vamos jogar bispo toma 6. Bom, e agora aqui é um momento crítico aqui da partida. Pois eu preciso organizar as minhas peças. E agora eu preciso escolher como que eu vou organizar essas peças. Eu vou começar jogando o lance bispo F2 para trazer o cavalo para E3, voltar ali para o jogo. De quebra, talvez eu possa ter algumas ideias como tomar em F6, e no caso de cavalo F6, sobra um dama E2, atacando a torre de A6 e atacando o peão de E6 também. Outra possibilidade era ter levado o cavalo para F2, para ele ir para D3, seria uma forma de jogar a posição. Bom, e aí ele joga C4 agora, fechando todo o centro. Ele quer jogar B5 ou B4. Interessante aí a ideia dele. Ele não tem medo de nada, né? Porque no momento que ele fecha o centro, acabou também as possibilidades de contra-atacar em D4. Uma decisão um pouco arriscada aí dele, né? Eu vou começar jogando A4 para dificultar esse B5 dele. Pois agora, se ele quiser jogar B5, ele vai ter que preparar com as peças. Então,
Parece um lance razoável jogar com A4 e depois vou seguir na busca de melhorar essa peça, melhorar o cavalo. Tenho que ficar de olho nesse peão de E6, dependendo do momento eu posso explorar isso. Não sei, talvez até ele fechar em algum momento com F5 pode ser uma possibilidade aí para ele. Bom, ele quer jogar B5, dama B5, esse é o plano. Pensando em... Vou jogar cavalo E3, vamos melhorar esse cavalo. E aqui, será que F5 é uma ideia? Eu acho que é um lance a considerar, né? Por exemplo, B5, F5. F por E5, F por E6. Cavalo F6. Não. Cavalo F5. Tô me destruindo aqui com isso, né? É um lance, mas ainda não. Vamos ficar de olho aí no F5. Se em algum momento ele faz mais sentido para eu não destruir aí minha posição, mas ele ficou com medo do lance, né? Pois ele já fez F5 imediatamente. E agora eu tenho um plano de RH1, torre G1 e G4 para estourar aqui na ala do rei. E tenho que lidar com esse B5 chegando, pois a ideia dele é B5, tomada, dama B5, torre B6, começar a pressionar o meu peão de B2. E aí, como que eu posso lidar com tudo isso, né? Porque G4 direto não parece uma ideia tão interessante assim, pois ele vai tomar, cavalo toma. Bom, vamos pensar bem aqui no plano para não fazer besteiras. RH1 vai jogar B5. Toma em B5, dama B5, torre G1. Dá a impressão que o ataque dele tá chegando mais rápido desse jeito, né? Jogar bispo H4 para trocar esses bispos. Bispo toma, cavalo toma. E se B5 agora, já jogar G4 direto. Peão toma, cavalo toma. Isso aqui eu tô achando mais interessante. Tem dois pontos positivos, né? Tentando me livrar do bispo mal, que é o bispo de casas negras. E com esse cavalo em H4, dá a impressão que o G4 ele vai chegar com mais força. Bispo toma, cavalo toma, B5, G4. Se agora tomar, cavalo toma, já tá vindo F5. Ele preferiu jogar o B5 direto. Gastando bastante tempo para variar, né? Para variar, estamos gastando bastante tempo nessa partida. Peão toma, dama toma, G4. Peão toma, cavalo toma. Se ele jogar aí um torre B6, eu posso tentar um torre F2. Vamos lá. Vou jogar G4. Tem que ser feito esse lance em algum momento, né? Não sei se agora, mas se eu quero algo, tem que ser feito, né? Isso eu não esperava, para ser sincero. Pois agora eu jogo G por F5 e já abriu a coluna G. E aí eu já começo a ter ideias de cavalo G5 também. A impressão é que minhas peças vão chegar primeiro aí no ataque. G6 é um lance que eu não gostei nada. Na verdade, eu gostei de ver o G6, né? Mas é um lance que eu nunca teria feito de pretas. Pois agora torre G1, torre G3, eu posso triplicar tudo na coluna G. E boas perspectivas de ataque aqui na coluna, né? É aquele negócio, sempre que tá atacando numa ala, se você tá sendo atacado na ala, o interessante é você evitar de ficar mexendo nessa ala, né? Vou jogar agora o torre G1 cheque.
Torre G3 parece fazer sentido, né? Torre G3 e... Porque dama G2, ele vai jogar torre G8. Ainda que cavalo G5 seja um lance, né? Tá, vamos lá, vou jogar torre G3. Me arrependi, joguei e me arrependi já desse lance. Porque ele pode jogar trocando torre B6. Nossa, me arrependi muito de ter feito esse lance. Vou ter que tomar, ele vai jogar torre B6. Vamos lá, vou dobrar aqui na coluna G. Posição complicada, bastante complicada. Se ele jogar a torre B2, eu tô pensando em cavalo C2. Pois se dama B3, eu posso jogar um dama G2, ameaçando torre G8 mate. E aí eu posso triplicar, né? E se eu jogar agora um cavalo D1 para evitar a troca? É uma possibilidade, né? Vamos lá, jogar cavalo D1. Tô tentando evitar a troca de uma das torres, pois assim eu consigo insistir nesse plano meio ogro aqui de jogar dama G2, né? Bem primitivo mesmo o plano, né? Triplicar ali na coluna G e tentar dar mate. Estamos jogando igual um selvagem aqui, mas talvez chegue o ataque, né? Assim eu espero, né? Porque se não chegar eu vou ficar meio ferrado mesmo. Espero que chegue esse ataque. Bom, tá perigoso para ele. Isso com certeza tá perigoso. Porque dama G2, ainda que não tenha nada imediato na coluna G, essa dama pode passar para H3. Por exemplo, dama B3, dama G2. Já não evita mais o mate. Na verdade ele evita. Jogou dama B3. O cara não tem medo de nada, né? Mas e aí, dama G2, o que você faz, meu filho? Você vai ter que voltar, né? Porque eu ameacei torre G8, dama G8. Acho que você vai ter que voltar humilde aí com as suas peças depois desse lance. Porque ameaçamos mate. E agora quando ele voltar com dama B8, eu posso jogar, por exemplo, um torre G7 com a ameaça de torre por H7, seguido de dama G7 mate. A verdade é que, outra vez, eu não estou vendo como que ele vai evitar isso. Parece meio forçado o mate agora, né? Aí, às vezes, vale a pena jogar igual um selvagem mesmo, né? Você sai atacando aí e as coisas vão acontecendo, né? Torre G7, ele vai ter que tomar em D1, forçado. Aí eu tomo em D1 de torre. Isso. Vamos jogar a torre G7. Tenho aí 3 minutos. Deixa eu ajustar isso aqui. Beleza. Parece meio forçado aí o próximo lance. Ah, não. Torre D1 não muda nada, né? Eu tenho torre tomar H7 e torre dama G7 mate. Levou mate aqui. Forçado já. Eu viajei aqui. Torre D1, mate de qualquer jeito. A ameaça é simples. Torre toma e... Olha lá, ele jogou torre D1. Mas agora eu dou mate em 2, fazendo torre por H7. E dama G7, mate. Aí, foi até o mate hoje. Hoje, bonitinha, hein? Bonitinha aí a partida.
Segunda máquina, 2 brilhantes. Não foi 5 brilhantes igual o parceiro aí dos últimos dias, né? Mas fizemos aí 2 brilhantes. Vamos lá, vamos lá ver como é que ficou então essa partida. Começar fazendo aqui vendo a precisão dela. Vamos colocar aqui para ver a revisão. Não sei se foi tão boa assim, vamos ver, vamos ver. E ele me dá 89,8 de precisão. Aqui, eu vou até colocar aqui para mostrar. Então, fiz aí 89,8, ele fez 74,3. Tivemos aí 2 brilhantes, vamos ver que lance ele considera brilhante. Deve ser o Dama G2, né? O Dama G2 e Torre G7. Não tem nada de tão especial assim para ser sincero, né? Vamos lá, vamos começar a revisão da nossa partida. Antes de começar aqui a revisão, se você está querendo melhorar no xadrez, hoje, 31 de janeiro, é o último dia da abertura das matrículas da turma de janeiro da Chessflix, a primeira turma do ano, que ainda está no valor de 2025. Então, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, se ainda for 31 de janeiro, você entrar na lista de espera, você ainda pode se tornar aluno nessa condição especial, beleza? E aí você recebe uma série de bônus e já começa a treinar hoje mesmo. Bom, o link está aí na descrição da nossa página da Chessflix, você pode conhecer ali todos os detalhes. E vamos agora fazer a revisão dessa partida. Bom, começamos aí jogando E4, claro. E aí ele veio com a francesa, joguei a variante clássica com o cavalo C3. Surgiu essa estrutura típica de defesa francesa, com os peões em D4 e E5. E agora ele vem criando contra-jogo com C5, igual eu falei ali. Esses são os dois pontos críticos, né, as duas rupturas que as pretas vão tentar. Posição toda teórica até aqui, ele faz B6. E aqui, qual que é a ideia dessa posição? Pois ele está querendo jogar F5, pois se, por exemplo, eu rocar agora, ele pode tomar em D4, cavalo D4 e cavalo C5. E aí ele tem uma casa muito forte em E4 para esse cavalo, pois está sendo... Ali ele tem um ponto de apoio em E4. Os peões em F5 e D5 ficam dando suporte para essa peça. Ok, esse é o plano das pretas. Mas depois de F5, eu posso tomar em F6. E quando ele tomar de cavalo, cai o peão em C5. E aí que vem o lance das pretas. Por isso que as pretas jogam aqui B6. A ideia é defender o peão de C5 para então poder jogar F5 e F6. É muito legal nas aberturas, além de você conhecer ali teoria, né? É muito mais importante você entender o motivo dos lances, né? Então, se você sair só reproduzindo a teoria, basta o seu adversário sair dessa teoria, você vai começar a se enrolar tudo, vai começar a fazer um monte de besteiras. Então, fica uma dica aí para você que está querendo jogar melhor a fase da abertura, meio jogo, entender mais do jogo, vai indo lance a lance, tentando entender o motivo disso, né? Claro que entender sozinho é muito mais complicado, então você pode fazer isso vendo partidas comentadas, análise de grandes mestres, né? Por exemplo, se você é aluno da Chessflix, você pode seguir ali os nossos cursos de abertura, os treinamentos, que assim você entende o motivo dos lances. Isso é muito mais importante do que a teoria em si, tá? Mas enfim, ele não jogou. Aí ele jogou B6 e agora ele tá com essa ideia de jogar, por exemplo, roque F5. E aí, se eu jogar cavalo D1 agora, ele toma, troca tudo e cavalo C5. Então, esse meu lance, o cavalo D1 direto, acaba sendo uma sutileza aí na posição, pois eu ameaço C3 já, ou até mesmo C4. E aí tem algumas diferenças aí na posição, que ele ainda não teve aquele tempo de jogar F5. Bom, ele jogou F6, eu joguei C3 e consolidei o meu centro. Por isso que ele dá essa vantagem já para as brancas, porque deu uma consolidada aí na posição. Ainda que ele tome em E5, tome em D4, eu vou continuar com um forte centro de peões. Então ele jogou A5 para trocar o bispo, faz sentido.
Eu acabei permitindo a troca. Achei que não era tão grave assim, mas ele acha bispo B5 mais preciso. Bom, eu joguei bispo F2. Aqui eu fiquei nessa dúvida também se deveria jogar o cavalo F2 direto ou se deveria colocar esse cavalo em E3 para deixar a possibilidade do bispo ativar ali por F4, por G3 ou H4, né? Ele gosta mais do plano de cavalo F2. Bom, aí veio o C4 fechando o centro, A4 é bom, porque se eu não faço A4, ele tem mais mobilidade na ala da dama, conseguindo fazer B5 e B4. Quando eu faço isso, agora ele vai ter que tomar de peça e acaba sendo um pouco mais fácil de defender ali a minha ala da dama. Essa é a questão da posição. Joguei cavalo E3, melhorando o cavalo, ele preferia tomar já. E aí F5 é um erro. Ele fecha tudo, né? Tira a possibilidade de atacar no centro. Na defesa francesa, no geral, esses lances C4 e F5, no geral, eles não são bons, assim, pois para de pressionar o centro, e aí eu posso atacar na ala. Então tem que tomar bastante cuidado. Se vai funcionar isso aqui, são momentos bem específicos. Eu joguei bispo H4, ele prefere dama E2. Dama E2, porque se jogar B5 agora, B3, vem aqui do outro lado. Eu pensei vagamente em jogar B3 como uma ideia, mas essa variante eu nem sonhei, para falar a verdade. Eu joguei diferente, joguei para trocar o bispo mal, B5 e agora G4. Bom, de qualquer forma, tá aí mais de um ponto de vantagem para o branco. Né? Tô jogando com rei H1, torre G1. Posição delicada para ele, pois se não render frutos aí esse ataque na coluna B, basicamente ele toma mate, né? Porque eu tô jogando rei H1, torre G1, torre G2, dobrando, e ele tem que lidar aí com as ameaças. Aí esse é muito ruim. G6 é um lance que basicamente perde a partida, pois eu consigo abrir a coluna G e já iniciar o meu ataque. Né? Joguei torre G1, torre G3, aquilo que eu falei, não é o mais. Não tinha cara de ser o mais preciso. Torre G1 e agora cavalo D1. Não joguei os mais precisos, tinha lance melhor. Eu não estava querendo tomar lá em E7, pois o cavalo pode vir para E7, G6 e ajudar na defesa. Ele fala para tomar em E7 primeiro, ao invés de torre G1. Mas qual seria o motivo? Se toma em E7 agora, cavalo G5. Ele quer vir atacando de outro jeito, né? Ele quer atacar com combinação do cavalo em G5, torre em H3. A verdade é que tá ferrado também o preto, né? Como é que defende essas ameaças com cavalo em G5? Eu fui de outro jeito, com cavalo D1, e aí ele deu uma interrogada grande com dama B3 e levou esse dama G2 que já estava engatilhado já, com a ideia simples de dar mate pela coluna G. Aí ele teve que voltar e aqui já anuncia mate em 4, que é esse torre G7, torre H7, e aí acaba levando mate. Bom, voltamos a subir um pouquinho aí o nosso rating, agora 2.804. Vamos tentar voltar aí, né? Faltam 20 pontos aí para voltar para o nosso best. Umas 10 partidas aí, pelo menos. Se ganhar as 10, voltamos. Vamos lá, temos uma caminhada longa aí pela frente. Como está o nosso ranking? Vamos ver aqui o ranking do Brasil. Pois a galera tá movimentando o ranking do Brasil. Vamos ver como que tá isso agora. O Sup tá ali com 2.819. Eu venho com 2.804 aí depois dessa queda. O Cricor vem subindo, 2.738. O Diego estava colado aqui no Cricor, deve ter largado algum ponto. É que é aquilo, é um ponto nessa faixa aqui dos 2.700 para cima. A derrota custa muito caro. Você perde uma partida pelo menos 14 pontos, assim. Né? Então o Diego estava colado no Cricor, deve ter rolado algum imprevisto aí. Vem então na sequência Felipe Eudebes. E olha só, aqui o Rafael chegou, hein? O grande mestre Rafael Leitão, 2.635 já, andou jogando aí algumas partidas o Rafael. E ele já está em sétimo aí do ranking do Brasil. Imagino que logo, logo o Rafael vai estar por aqui também. Né? Então, se ele conseguir imprimir um ritmo de partidas legal, logo ele está aqui nas primeiras colocações também, né?
O Quintiliano 2.620, acho que ele não voltou a jogar. A Molina tá chegando aqui também, ó. Tá movimentadíssimo aí o nosso ranking. Vamos ver ao longo aí desse ano, acredito que vão ter muitas novidades por aí. No ranking global, estamos ali em quinto. Vamos ver se conseguimos subir aí nos próximos episódios. Mas então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.